E nós já estamos no horário. A Rita, que vem se preparando há 3 meses, vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal, que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites de benevolência e de desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Joana, quando traz para a gente sobre o perdão, ela vem falando que quando a gente perdoa outra pessoa, na verdade a gente está se perdoando. Porque a gente não sabe o que fizemos no passado, ou seja, em outras vidas, né? Então a gente precisa olhar sempre a ofensa que nesse momento para a gente é muito, às vezes, dolorosa, é uma ofensa que deixa a gente muitas vezes desequilibrados emocionalmente e faz com que a gente não cresça, faz com que a gente paralise. Sempre lembrando da ofensa. E quando a gente fica a todo momento com essa lembrança dessa ofensa na mente, faz com que a gente ressinta aquilo que teoricamente a gente se sente ofendido. Quando ela fala perdoa, que ela pode ser o seu padrinho, esse perdão pode ser o seu padrinho no futuro, significa que a mágoa que muitas vezes a gente incute dentro do nosso coração e a gente consegue entender o porquê a pessoa fez, este vai ser o antídoto do perdão da gente no futuro. Então a gente precisa olhar a cada ofensa com um olhar misericordioso que é do Pai, que nos ensina a perdoar sempre. Então, que nós possamos, a cada mágoa, a cada tristeza que a gente tenha, cada rancor, cada ressentimento, olhar o que pode estar nos ensinando de fato. Qual dos nossos sentimentos mais impuros que a gente pode transformar? Use sempre como uma experiência de um processo evolutivo. É fácil? Não, ninguém está dizendo que é fácil, não. É bem difícil. Mas a gente consegue se a gente realmente conseguir encontrar a razão da nossa vida, que é o amor do Pai, que está sempre nos apoiando. Que tenhamos sempre na mente o que a gente pode fazer melhor para a gente e para as pessoas que vivem com a gente. Um dos trabalhos são os trabalhos de caridade, né? É um trabalho onde a gente desenvolve o amor ao próximo e a nós mesmos. Então, venha fazer parte dessa família. Venha estudar um pouquinho mais sobre a doutrina, sobre os livros de Joana, que com certeza a gente fará um dia melhor. A humanidade, como ela se convidou, a todos nós, né, por causa da evangelização, as nossas famílias e a nós mesmos. Boa palestra a todos. Jesus, amorável mestre e amigo, que nos abençoa nesta noite, onde aqui viemos buscar a paz que há em Ti, para que sintamos dentro de nós. Buscar o entendimento sobre seus exemplos, sobre seus ensinamentos. E assim também pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa e querida, que com o seu especial carinho envolva o nosso amigo querido César Reis nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos, meus irmãos.
Permaneça conosco, a paz de Jesus. A nós nos cabe estudar hoje, refletir com vocês, o item 11 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se denomina a fé, mãe da esperança e da caridade. Na verdade, é uma mensagem dada pelo Espírito José, mensagem maravilhosa. Eu destaquei aqui alguns itens para a nossa reflexão. Diz ele que sem a fé não há esperança nem a caridade. E indaga, não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Porque se não tivermos fé, o que podemos esperar? Não é a fé que nos dá o amor? Ele ainda fala que a fé é a realização de algo que aciona a vontade de querer, que direciona as energias em favor da realização disso que se pretende. Então, na verdade, é uma esperança que se transforma em certeza de conseguir. Então, fé é uma esperança que se transforma em certeza de conseguir. Interessante isso, né? Diz ainda que fé é a base da regeneração, porque desperta o desenvolvimento de todos os sentimentos nobres que existem na essência das criaturas. Diz ainda que se nós não tivermos fé em Deus e nas suas leis, não vamos conseguir desenvolver de forma consciente o nosso potencial espiritual. Importante aqui essa questão da forma consciente, porque o que está colocado para nós é uma fé racional, uma fé lógica, né? Não é aquela fé obscura que aceita as coisas de qualquer maneira. A nossa fé se baseia em Deus, Criador de todas as coisas, e simplesmente perfeito em tudo. Quando nós buscamos nos associar a essa perfeição, certamente vamos conseguir algo de útil e de melhor para nós. Mas melhor ainda, vamos conseguir alguma coisa porque estamos compreendendo aquilo que se está pretendendo alcançar. Ele diz que a fé sincera é dominadora e é contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam, nem mesmo desejariam possuí-la. A fé encontra palavras de persuasão que penetram na alma, enquanto que a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Diz que a fé tem que estar associada ao exemplo das obras, para que se veja o mérito que nelas existem. Então nós devemos pregar a fé pela inabalável confiança e esperança, porque é isso que nos fortifica, isso que nos alavanca e que ajuda a alavancar o outro na direção de alguma coisa melhor. Ele termina falando dessa fé aceita pela razão, porque só isso é que pode enfrentar face a face em todas as épocas. Eu lembro também que no Livro dos Espíritos há 14 referências à fé. E, na verdade, fala da questão da fé presente e da fé futura. Ele associa a fé, é como se nós estivéssemos numa caminhada, a caminhada da evolução. É uma estrada longa, dura e difícil. O que te coloca nessa estrada é a fé. E você vai começar a caminhar por causa dessa fé, na certeza de que algo melhor está reservado para você. Mas ao longo dessa caminhada, você escorrega, você cai, você fraqueja muitas vezes. E a esperança que diz que você pode levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e continuar caminhando. Mas aquilo que luariza, aquilo que verticaliza esse processo evolutivo é a prática da caridade, que envolve a benevolência, a indulgência e o perdão, que nos foi falado nesse momento. Ou seja, na verdade, há uma integração da fé com a esperança e com a caridade, que nós vemos não só no livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas também no
no Livro dos Espíritos de maneira absolutamente extraordinária, mostrando que quando você entra nessa caminhada, e você procura a lucidez, quer dizer, a compreensão daquilo que você está fazendo nessa caminhada, que é a fé que te coloca nela, você vai evoluir efetivamente. Então, é um processo, é um encaminhamento. Também nós encontramos muito na visão espírita esse ser vibratório. Na verdade, o conjunto das coisas que nós pensamos, sentimos, fazemos, esse conjunto dessas coisas talvez pudesse ser associado a um conjunto de estruturas de pensamentos e sentimentos que ficam no nosso entorno, criando aquilo que nós chamamos um clima mental, um hálito mental. Nós caminhamos com o que sentimos, pensamos e fazemos. Isso está à nossa volta. Mais do que isso, há ainda a possibilidade disso se expandir, disso tocar o outro. Nesse momento, todos nós estamos aqui tocando-nos mutuamente. Estamos sentados lado a lado e cada um de nós está com essa estrutura vibratória que lhe é própria. O conjunto dos pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, preocupações, ambições. Essa estrutura está aí conosco. Está tocando um no outro. E nesse momento acaba acontecendo uma troca de vibrações. Interessante que, quando as vibrações se afinizam, elas se somam, elas se acumulam. Quando elas não se afinizam, elas se repelem. É uma estrutura que a física demonstra de maneira extraordinária. Nós estivemos, há alguns anos atrás, numa universidade em Estrasburgo, na França, perto da Alemanha, onde eles fazem pesquisa dessas questões do pensar, do sentir e do fazer. Criaram equipamentos altamente elaborados, sofisticados, para fazer essas medições. Verificaram que realmente o ser humano não é só um ser vibratório, mas é aquela criatura que faz, além da vibração, a irradiação. Então, quando eu penso numa pessoa, alguma coisa de mim vai lá naquela pessoa. E dependendo da maneira que eu penso naquela pessoa, isso pode fazer bem ou pode fazer mal àquela pessoa. Isso hoje não é conversa de místico, de poeta, de filósofo. Isso são pesquisas universitárias, em que trabalhos sucessivamente vêm sendo publicados. Na Universidade de Moscou, há também pesquisas extraordinárias sobre isso. Na Universidade de Estocolmo, há pesquisas extraordinárias sobre esse ser que vibra, que ama, que chora, que sonha, que ri. E quando essas coisas acontecem, essa estrutura se modifica. E mais do que isso, avança. Pesquisas associadas à ideia da oração são extraordinárias. Porque houve um trabalho que foi feito lá no sul da França e, ao mesmo tempo, na Índia, do outro lado do mundo. A estrutura vibratória lançada aqui, quando era um pensamento profundamente amoroso, chegava lá do outro lado. E era percebido pelos aparelhos ligados àquelas criaturas. Absolutamente demonstrado essa irradiação, essa projeção. Interessante que quando o pensamento era ruim, negativo, nefasto, não chegava lá. Mas o bom pensamento, o desejo de saúde, de harmonia, de paz, de equilíbrio para o outro, era imediatamente detectado lá. Uma velocidade fantástica, nas imediações da velocidade da luz. Então, são concepções científicas que vão mostrando, você é muito mais do que esse corpo de carne. Você é aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você faz. Então, quando nós estamos pensando em problema de fé, nós temos que refletir sobre essa concepção da criatura humana e a responsabilidade que nós temos em relação a isso. Sempre que nós pensamos em fé, nós nos lembramos de uma criatura que acho que poucas pessoas ouviram falar. Chamava-se Babele. Era uma mulher pequenina e analfabeta, de pés no chão, uma mulher gorda, pobre, e que era empregada doméstica na casa dos pais de Pestalozzi.
E quando o pai de Pestalozzi desencarnou, ele chamou essa criada, Babele, e referiu-se à sua esposa que estava adoentada, e aos filhos frágeis, pequeninos, e disse: Babele, cuida da minha família. Pestalozzi, que foi um grande nome, um homem que criou uma nova pedagogia, um novo processo educativo, né? Pestalozzi, o homem da pedagogia da fraternidade, né? E que botou psicologia no processo educativo, colocou isso para as pessoas, que se sacrificou pelos órfãos, que entregou tudo que tinha para os mais necessitados. Em 1826, ele recebeu um prêmio, uma antecipação desse livro, o último livro que ele escreveu, chamado O Canto do Cisne. Recebeu uma quantidade muito boa de dinheiro, entregou tudo para os pobres, para aplicar nos processos educativos. No ano seguinte, ele desencarnou. Mas, ao desencarnar, ele fala de Babele, aquela empregada lá dos tempos de infância que ele tinha. Dizia a ele: nós não tínhamos nada, estávamos com muita dificuldade. Mas Babele, então, nos trazia para junto dela. Era gorda, baixa, e ela colocava os panos que tinha, que não eram muitos, mas o seu corpo nos envolvia. E ela, então, rezava. Dizia: Senhor, que venham as bênçãos da tua misericórdia para nos trazer calor, para nos trazer saúde, para que a gente possa sobreviver. Porque fazia muito frio em Zurique. E naqueles invernos longos, as coisas eram difíceis. Ela criava no quintal da casa umas galinhas para arranjar uns ovos para alimentar a família. Ela ia à feira barganhar os preços melhores para pegar as coisas que sobravam da feira. Então, Pestalozzi fala de Babele e fala da fé de Babele. Essa fé extremada, associada a um amor, de uma integridade absoluta, que sustentou e deu forças a ele, para que ele pudesse ser o grande homem. Nós estivemos lá no túmulo de Pestalozzi, é um lugar chamado Bir, que fica lá no norte da Suíça, num cantão de Argóvia. É um lugar pequeno, hoje deve ter lá de 2 a 3 mil pessoas que vivem ali. Existe o túmulo humilde, modesto de Pestalozzi. Existe uma lápide. Eu não sei alemão, mas estava com uma amiga que traduziu para mim o que estava escrito na lápide. Vou ler para vocês. Dizia assim: aqui jaz Henrique Pestalozzi, salvador dos pobres, em Neuhof, pregador do povo, e Leonardo Gertrude. Leonardo Gertrude foi um romance que ele escreveu, onde ele coloca uma mulher simples, que educa a sua família, e aquilo acaba transformando a área em que ela vivia. Ali estão as bases de um processo educativo que encantou a Suíça. Ali estão as bases de um trabalho de educação que mudou a concepção de educação do mundo. Ali estão as bases de uma nova compreensão da relação educador-educando, que passa a ser agora uma relação profundamente afetiva. Então, Pestalozzi entendia que era muito mais do que ensinar nomes, datas, fórmulas, equações, essas coisas assim. O processo de educação era um processo de contágio amoroso, de contágio afetivo, em que o educador alavanca o educando, mas, na verdade, o educando também alavanca o educador. Há uma troca, uma permanente troca. O trabalho que Pestalozzi fez, primeiro com pessoas extremamente necessitadas. A França invadiu a Suíça e havia uma quantidade imensa de órfãos abandonados. Ele, então, que também não tinha grandes coisas, se juntou aos órfãos. E ali começou a fazer esse trabalho. Fracassou em muitas coisas na vida, mas acabou sendo reconhecido e acabou recebendo matrícula de pessoas de grandes recursos de toda a Europa, porque a educação de Pestalozzi dava resultado. E até hoje, quando nós falamos em Maria Montessori, quando nós falamos nos grandes educadores da atualidade, lá está a chama de Pestalozzi acesa. Aqueles princípios fundamentais, essenciais da relação nobre, generosa, daquela relação
realmente fundada no afeto, a relação humana profunda, porque não há educação sem afeto, sem amor verdadeiro, sem entendimento, sem compreensão, sem solidariedade, sem ternura, sem perdão, sem renovação de oportunidade. Não há educação sem fé, sem a crença efetiva no sentido profundo da vida humana. Que foi o que Pestalozzi trouxe, gerando uma nova perspectiva para todo o processo educativo que se desencadeou na humanidade aí por diante. E pessoas endinheiradas começaram a mandar os seus filhos. Aliás, um dos alunos de Pestalozzi chamava-se Hippolyte Léon Denis Rival, que nós todos conhecemos como Allan Kardec, que se refere ao trabalho de Yverdon, onde ele estudou várias vezes ao longo do seu trabalho. Mas está escrito lá na lápide: pregador do povo em Leonardo Gertrude, pai dos órfãos em Estância, criador da nova escola elementar, educador da humanidade, homem, cristão, cidadão. E aí coloca o que ele pensava, dizendo assim: para os outros tudo, nada para si. Como disse a vocês, em 1826, aos 80 anos, recebeu um adiantamento grande no seu último livro, que era O Canto do Cisne, e entregou imediatamente para a aplicação em favor dos pobres no processo de educação. Nada para si. E termina dizendo: abençoada seja a sua memória. E Pestalozzi fala nesse livro, O Canto do Cisne, de Babele, aquela empregada analfabeta, baixinha, gorda, com dentes faltando, mas que tinha calor e afeto, e orava. Orava muito mais do que com as palavras, orava com a alma. E aquela oração se debruçava sobre ele. E ele lembrava, em muitos momentos da minha vida, e ele passou muitos momentos extremamente difíceis, quando eu estava a ponto de desistir de muitas coisas, eu ouvia Babele, que há muitos anos eu não via, mas jamais pude me esquecer das vibrações, da irradiação, da fé de Babele, que certamente me ajudou para que eu pudesse fazer alguma coisa pela humanidade. Este homem extraordinário dizia isso, que a fé determina os valores que ele aprendeu a prezar tanto. Valor. Valor é um conceito filosófico, são as escolhas. Eu escolho a liberdade, eu escolho a honestidade, eu escolho a tolerância, eu escolho a solidariedade, eu escolho o respeito, eu escolho a disciplina, são os valores. É aquilo que norteia, são os brasões da minha vida, são as estacas que delimitam a minha maneira de ser. A educação se faz com valores. É muito mais do que ensinar nome, data, fórmula, equação. Ou seja, é muito mais do que meramente uma instrução, mas é essa coisa de impulsionar a criatura para que ela tenha bases próprias para construir a sua vida numa função melhor. Então diz ele que a fé, e foi a fé que ele aprendeu com Babele, aquela mulher analfabeta, a fé determina os valores que norteiam as nossas ações. O respeito, a confiança, a afetividade, a convicção, a certeza. São palavras de Pestalozzi. Essa fé determina essa bagagem que devemos levar no caminho. Essa fé nos dá motivos para caminhar. Ou seja, ela é motivadora. Ah, por que isso acontece? A gente fica pensando, e nós nos lembramos do nosso André Luiz. Ele tem um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade. E Martins Peralva escreveu um livro em cima dele, chamado Estudando a Mediunidade, onde ele coloca esse mundo mental da criatura humana como um espelho. O ser humano é uma espécie de espelho. Ele reflete as imagens que nos cercam. E, ao mesmo tempo, arremessam na direção dos outros as imagens que nós criamos. Essa é uma questão básica para a compreensão da estrutura da criatura humana. E quando você fala
de fé, que é essa tentativa de estabelecer uma sintonia com alguma coisa superior. André Luiz nos fala dessas vibrações compensadas. Na verdade, são essas sintonias, essa ressonância psíquica que existe entre dois seres que nutrem pensamentos da mesma natureza. Como dissemos aos irmãos anteriormente, isso já é hoje objeto de pesquisa, já é hoje trabalho que se faz, por exemplo, na Universidade de Miami. Nós estivemos lá, conversando com o Dr. Joe Pacienza, que estuda essa estrutura cerebral nas criaturas e a maneira como isso funciona. Porque os cientistas pensavam antigamente que o cérebro é que era a sede do pensamento. Mas já verificaram que, na verdade, o pensamento não tem sede orgânica, não tem sede biológica. Ele usa naturalmente a estrutura biológica da criatura, mas há alguma coisa lá atrás que gera o pensamento. E é isso que produz essa estrutura vibratória muito superior à própria vibração da matéria que contém o cérebro ou o sistema nervoso. Porque a matéria também tem a sua própria estrutura vibratória, mas há algo que faz isso ser mais forte, mais importante. Na Universidade de Miami, essas coisas estão sendo estudadas. E, mais uma vez, nós nos encontramos com essa ideia incrível de que o ser humano é espírito, e que esse espírito é um ser vibrador, e que essas vibrações, elas saem de nós sob a forma de ondas, exatamente como acontece com as ondas eletromagnéticas que nós conhecemos. Há ondas mais largas e há ondas mais curtas. As ondas mais curtas vão mais longe, as ondas mais largas ficam no nosso próprio entorno. As ondas mais largas estão sempre associadas ao mal, ao rancor, à vingança, ao ódio, à intolerância, à incompreensão, à maldade, à incúria. São ondas largas. Elas ficam no nosso entorno e fazem mal, primeiramente, a nós mesmos, que fazem parte da nossa tessitura vibratória. Enquanto que as ondas mais curtas, quanto melhores os sentimentos, mais curtas elas são. E como são ondas muito curtas, elas rompem aquela barreira de ficar exclusivamente no nosso entorno. E elas começam a caminhar cada vez mais aceleradamente e cada vez de maneira mais distante. Quando Babele, toda cheia de amor, fazia aquela oração em favor de Pestalozzi, da família, que forças ela estava conseguindo trazer. Pestalozzi dizia até que, na verdade, naquele frio terrível, parece que as coisas aqueciam. Nós sabíamos que aquelas mantas, aqueles tecidos tão modestos que Babele dispunha, não eram suficientes para o nosso frio imenso. Mas quando ela fazia aquela oração, havia um calor. Alguma coisa que de si nos envolvia. Nós sentíamos bem. Eu me lembro bem, dizia Pestalozzi, eu me lembro bem dos sonos que vinham. E naquele frio, e naquela fome, era bom dormir. Quando nós acordávamos, estávamos um pouco mais recuperados. Quando a gente pensa agora nessa questão das vibrações compensadas, não é exatamente isso. Aquela criatura profundamente amorosa conseguia trazer dessas fontes fecundas e infinitas do amor de Deus, nosso Pai, essas vibrações de amor supremo. Elas desciam sobre as criaturas e davam calor. E até a fome diminuía. Até a fome diminuía. Então, essas vibrações compensadas, se nós tivermos bons pensamentos, bons sentimentos, boas emoções, nós vamos ter uma estrutura de vibrações de ondas curtas. E quanto mais curtas, mais longe elas vão. Nós falamos ainda há pouco da experiência da Universidade de Estrasburgo, lá na França, com pacientes lá em Estrasburgo e pacientes em outra cidade da Índia. E quando as vibrações eram de amor efetivo, aquilo era detectado imediatamente lá com a velocidade da luz. E quando a vibração não era amorosa, aquilo nem chegava lá. Então, são pesquisas científicas que definem essa questão do pensar, do sentir, e que, na verdade, só aumenta a nossa responsabilidade. Porque, afinal de contas, agora eu não posso negar.
Porque é a ciência que diz, eu não posso negar que um bom pensamento não faz bem só a mim, faz bem ao outro. Mas que fazendo bem ao outro, faz bem sobretudo a mim. Em contrapartida, um mau pensamento, antes de fazer mal ao outro, faz mal a mim. Então, por que eu vou ficar trabalhando o mau sentimento, a intolerância, a incompreensão, a maldade, a malícia, a incúria, a indisciplina, a vaidade, o orgulho, a ambição? Por que eu vou trabalhar isso? Se essas ondas são profundamente demonstradas como ondas longas e que elas ficam no meu entorno, fazendo mal a mim, cupins da alma, corroendo a essência do ser. Por quê? É isso que nós falamos de fé raciocinada. Entender essas coisas. Não é uma crença absurda de alguém que está achando que é assim. São as pesquisas que demonstram. Então, nós somos espelhos. De um lado, nós recebemos os reflexos das imagens que estão sobre nós. Agora mesmo está acontecendo, né? Nós estamos lançando imagens sobre vocês e vocês estão recebendo isso. Só que vocês não ficam satisfeitos em receber isso. É impossível para nós só receber isso. Imediatamente a gente reflete. O que está acontecendo dentro de você aqui, agora, com essas coisas que você está ouvindo? Aconteceu a história do Pestalozzi, a oração da Babele. Qual é a sua resposta? E não é só uma resposta para aqui, agora, é para refletir e para tentar, quem sabe, sintonizar nessa frequência de ondas muito curtas. Existem pesquisas, acho que todos conhecem, as pesquisas dos japoneses a respeito da água que vai se cristalizando, não é? Isso saiu na televisão, todo mundo sabe. Boas palavras, bons sentimentos, a água cria uns desenhos maravilhosos, né? E maus pensamentos, os desenhos são horríveis, disformes. É exatamente isso quando nós falamos de fé, né? Outra coisa que se verifica é que todos os seres vivos são dotados de uma estrutura vibratória. Se você coloca, por exemplo, uma laranjeira no jardim da sua casa, ela vai levar muito tempo para crescer, vai levar muito tempo para dar bons frutos, se é que vai dar bons frutos um dia. Mas você coloca uma laranjeira no meio de um laranjal, ela absorve as vibrações do meio ambiente e ela cresce mais rapidamente e dá frutos melhores. Assim também, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Se eu me coloco como alguém buscando o bom sentimento, o bom pensamento, o bom sentimento, a boa vibração, eu estou procurando um laranjal em que essas coisas vão florescer em mim, vão crescer em mim. E aquilo que negue isso, eu não vou aceitar. A estrutura, então, que acontece com a árvore, acontece com os animais, acontece com os hominais, porque, no fundo, isso tudo é uma decorrência do princípio espiritual, que nos anima e que em nós está individualizado, o que aumenta a nossa responsabilidade. Então, a fé raciocinada trata exatamente dessas questões. A compreensão desse sentido, a busca de uma nova maneira de ser. Entender que a fé não é meramente dizer eu acredito. E essa é outra coisa importante. Há uma diferença fundamental entre acreditar e ter fé. A crença é alguma coisa de fora para dentro, enquanto que a fé é alguma coisa de dentro para fora. Porque eu digo assim, eu acredito na reencarnação. Eu fui lá, li no Livro dos Espíritos, achei aquilo uma ideia boa, não é bonito, lógico, acredito. Mas aquilo não muda nada a minha vida. É só uma crença. Eu continuo fazendo o que eu fazia anteriormente, não estou me preocupando com a lei de causa e efeito. Aquilo, racionalmente, é espetacular aquela ideia da reencarnação. Mas não muda a minha vida, é só uma crença. Eu li num livro e achei que era uma ideia boa e tudo bem. Só é capaz de falar daquilo e tudo, mas eu não mudo nada. Agora, se eu leio a reencarnação e aquilo reflete dentro de mim, eu mudo a minha maneira de ser, que eu estou vendo que eu estou assumindo a responsabilidade com esta minha encarnação, com as coisas que eu estou dizendo, com as coisas que eu estou fazendo, não é? Com o meu dia a dia, eu tenho responsabilidade com relação a isso. Então, aí a reencarnação deixou de ser uma crença, passou a ser uma fé.
que é uma resposta interna. Quando eu falo do amor, muita gente fala do amor e faz coisas bárbaras, não é? Nós estamos vendo isso aí no dia a dia. Falar do amor é muito fácil. Isso está nas canções, está nos poemas, está na televisão. Todo mundo fala de amor. Agora, viver o amor é difícil. Falar do amor é coisa da crença, é da cultura. Enquanto viver o amor é coisa da verdade interna da pessoa. É coisa da sabedoria. E essa é outra coisa importante. A cultura é uma coisa externa. A sabedoria é uma coisa interna. Quando você fala de fé, você fala da sabedoria. Quando você fala da crença, você fala da cultura. Agora, por exemplo, isso é um momento cultural. Tem alguém aqui falando alguma coisa. Agora, se eu ouço apenas isso é só cultura. Se isso não reflete em nada, não muda em nada em mim, isso é só um momento cultural. Assistir uma palestra, assistir um filme, né? Li um livro, isso é um momento cultural. Agora, na medida em que aquilo me muda, me modifica, a coisa fica diferente. Diziam os antigos que essa palavra cultura tinha a ver com um poço. Havia as aldeias sagradas na Índia, milenar. Então, a aldeia chamavam de Ur. E o poço da aldeia era o Kut-Ur. Esse poço tinha uma característica interessantíssima. É que ele tinha as águas muito densas. Você entrava no poço, você boiava. Se você não fizesse força, você ficava boiando na periferia, na superfície. Mas, se você quisesse conhecer um pouco mais do poço, você começava a mergulhar. Tinha que fazer força, e muita força, porque a água era muito densa, e você ia entrando cada vez mais. Interessante que, à medida que você se aproximava do fundo do poço, vinha uma luz lá de dentro. E aquela luz te envolvia, te dava um gosto diferente. Quando você voltava à superfície, você via que aquela luz do fundo do poço tinha um sabor. Sabor deu saber. E saber deu sabedoria. Há pessoas que têm muita cultura, mas não têm nenhuma sabedoria. E há pessoas que nem têm muita cultura e têm bastante sabedoria. Eu tenho um amigo que é médico, ele é médico de pulmão, né? Passa o dia inteiro vendo câncer de pulmão, aquelas coisas todas. E ele fuma. Ele tem uma cultura imensa de medicina, não tem sabedoria nenhuma da vida. Porque ele sabe que o fumo provoca o câncer. É terrível. Então, é isso, essa é a ideia. O poço da cultura é aquela coisa superficial. Eu sei inglês, sei francês, tenho título disso, doutorado daquilo, mestrado daquilo outro. Eu falo isso, faço aquilo, já li 200 vezes o livro dos Espíritos. É uma cultura imensa. Agora, como é que é a sua vida? Como é que é a sua essência? Como é que você vive? Essa é que é a questão da fé. A fé é ligada à sabedoria, enquanto a crença é ligada à cultura. A crença é externa. Eu posso dizer, acredito na reencarnação, mas isso não muda nada a minha vida. Acredito no espiritismo, mas isso não muda nada a minha vida. Por isso, sabiamente, os benfeitores disseram isso. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz na sua transformação moral. É a renovação, é a transformação. Espiritismo não é coisa da cultura. Espiritismo é coisa da sabedoria. Se o espiritismo ficar só na cultura, ele não vai mudar nada na nossa vida. Mas na medida em que eu mergulho nesse sentimento e passo a viver de outra forma, as coisas se transformam. E aí o desafio, essa fé que nós temos hoje, é meramente uma crença. Tem gente que passa a vida inteira em tomar passe no centro espírita. Há 30 anos que eu tomo passe no centro espírita, não muda nada a vida. Então não adianta. O passe é da crença. Agora, se eu vou tomar passe e aquieta a minha vida, aprendo o que está sendo ensinado, procuro modificar, aí o passe deixou de ser crença, passou a ser sabedoria, verdade, fé. Fé, portanto, é da intimidade do ser, é da essência da criatura, enquanto que a crença é alguma coisa externa. Isso que nos diz os nossos benfeitores. Nós estávamos nos lembrando também de uma passagem, como é que a fé produz coisas maravilhosas. Nós vivíamos numa pequena cidade aqui do interior de Minas Gerais e tínhamos um trabalho de assistência aos irmãos necessitados. E havia uma pessoa
que nos causava uma pena imensa. Ela tinha um câncer muito avançado na região do útero. Era terrível, as dores eram inenarráveis. Os remédios que ela tomava era muito pobre. Quando se conseguia os remédios não faziam mais efeito. E ela gritava, era lancinante, a gente passava perto e ouvia os gritos de horror daquela criatura, aquela dor inenarrável. Ela imprecava contra o mundo, contra Deus, contra tudo. E parece que não havia solução. Os benfeitores nos disseram na mesa mediúnica que, na verdade, aquela senhora era uma aborteira. E que durante não só ela mesma praticou o aborto, como ela ainda fazia aborto nas outras mulheres. E que ela ganhou muito dinheiro com isso e teve uma vida, digamos, de vantagens externas com isso. Mas depois veio a doença, veio a idade, ela ficou muito só e não conseguia mais se curar. E ela berrava e gritava contra Deus, aquela dor imensa que consumia suas entranhas. Era um terror, um terror. Ali à volta as pessoas todas se acostumaram a ouvir aqueles gritos bárbaros. E nós tentamos ajudar a pessoa na casa espírita, levando lá algum agasalho, levando algum medicamento, essas coisas que a gente humildemente tenta fazer na casa espírita para ajudar as pessoas. Além disso, tentamos fazer o Evangelho, mas nós não conseguíamos, porque ela gritava, imprecava, xingava, e a gente fazia uma oração e ia embora. Era isso que a gente conseguia. Um dia, nós recebemos uma visita de uma amiga nossa aqui do Rio de Janeiro, e ela se interessou-se particularmente por essa questão. Nós contamos o drama terrível, né? Então, essa senhora resolveu ir lá na casa de Isabel, a nossa irmã aborteira, com um câncer terrível. E quando ela chegou, Isabel gritava de tudo quanto é jeito, aquela coisa horrorosa. A senhora chegou na porta e começou a orar. E orou com aquelas forças da alma, né? Essa coisa meio mágica. Como nós falamos de Babélia, aquele calor que vinha naquele inverno terrível da Suíça. Ali era Minas Gerais, a pequena cidade do interior, um lugar bem pobre, bem humilde onde nós estávamos. Você sentia o cheiro da miséria, o cheiro da pobreza daquelas pessoas que não tinham nada. E aquela mulher gritando, gritando terrivelmente, xingando. E a voz da senhora que estava nos visitando levantou-se. E era uma oração tão extraordinária, tão especial. Eu estava dentro do pequeno quarto, e a mulher deitada na cama, a senhora que nos visitava estava na porta. E eu olhei para a porta e vi que aquela mulher como se estava transformando. Assim, havia um halo verde claro à volta dela. E nós vimos claramente aquele halo movimentar-se e, aos poucos, depositar-se sobre aquela mulher, que gritava e urrava com as mãos na barriga, o útero em frangalhos, toda a sua parte ginecológica destruída, a dor imensa que nós conhecíamos há algum tempo já. Então aquela nuvem verde saiu daquela mulher que orava com as forças da alma e se depositou em cima daquela criatura. Era como se fosse uma coisa mágica, porque a criatura que berrava insistentemente foi diminuindo os gritos, os xingamentos, aquietando, e depois de alguns minutos ela dormia sobre a cama. E naquele momento mesmo, quando terminou aquela oração maravilhosa, e aquele momento que eu tive o privilégio de ver, a senhora disse: vamos então agora fazer o Evangelho. E pela primeira vez em muito tempo nós conseguimos abrir o Evangelho de Jesus, fazer uma leitura, uma reflexão e uma oração em favor daquela mulher. Ali começou o tempo da regeneração, e eu li aqui para vocês, naquela mensagem do Espírito José, a questão da regeneração, do gerar de novo. Aquela mulher recebeu aquela bênção, aquietou-se, os meses passaram, e nós podíamos ir diariamente agora àquele lugar onde ela vivia. Era o mesmo recanto sofrido, doído,
miserável, aquele cheiro terrível da tragédia, a ignomínia, a miséria à volta, a falta de tudo. Íamos lá levar a sopinha que a gente fazia, aquela coisa humilde, modesta que a casa espírita pode fazer. E ela então abria os olhos e dizia: eu agora estou assim, eu estou me refazendo. Eu sei que eu não estou me refazendo fisicamente, mas alguma coisa em mim está se modificando. E eu sinto uma força nova, uma energia nova. Ela estava preparando a desencarnação. Ainda se passaram uns 3 meses. E nunca mais, depois daquele momento mágico, que aquela mulher do Rio de Janeiro fez aquela prece bendita, onde aqueles fluidos verdes abençoados se depositaram sobre aquela pessoa, nunca mais aquela mulher deu um grito sequer. E desencarnou uns 3 meses depois, com as mãos postas e dando graças a Deus. Nós soubemos depois, pela espiritualidade, que estava ali se regenerando uma criatura. Que naturalmente havia muitos crimes, havia muitos obstáculos, muitas dificuldades, porque ela também criou muitos inimigos, não é? Mas aquela oração abençoada, né? Aqueles fluidos benfazejos, aquelas energias sutis que nós não sabemos direito ainda definir como são, aquela bênção colocada sobre ela, deu a ela uma condição nova, de regeneração, gerar de novo. Isso é bom de nós falarmos quando nós pensamos nessa fé que transporta montanhas. As montanhas da iniquidade, naquele momento, foram varridas por uma bênção verde clara que se depositou sobre aquela mulher. As montanhas da ignorância, da maldade, do interesse material, as montanhas que chegaram a matar crianças que estavam reencarnando, espíritos que estavam retomando a vida. Essas montanhas trágicas que fazem parte de muitas vidas e, quem sabe, até de nossas próprias vidas. A fé verdadeira é capaz de aliviar todas essas questões. Então, quando nós falamos essas coisas, lembramos desses casos, lembramos daquela empregada de Pestalozzi, Babeli, humilde e simples. Lembramos dessa prece dessa mulher em favor de Isabel, a cancerosa aborteira. É possível para nós, que somos aprendizes da doutrina espírita. É possível para nós, que somos ainda as ovelhas transviadas do rebanho do Senhor. É possível buscar o nosso bom pastor. E sejam quais forem os nossos problemas, sejam quais forem as nossas dificuldades, o bom pastor estará sempre à nossa disposição. Nós lembramos com Paulo, que ele diz que, na verdade, era o Cristo que vivia nele. Ou seja, ele encontrou uma sintonia, uma integração tão perfeita com a mensagem do Cristo, que já não era mais aquele Paulo que vivia, aquela personalidade anterior. Agora era uma integração, coração a coração, espírito a espírito. E como disse o próprio Jesus, eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus vivia numa estrutura vibratória que ele estava integrado absolutamente a Deus, nosso Pai. Então, as coisas que ele fazia eram coisas divinas. E é absolutamente possível que ele fosse até confundido com o próprio Deus. Porque eu e o Pai somos um, era a unidade, a vibração perfeita. Certamente, nós não podemos dizer ainda que somos um com o Pai, mas nós podemos nos aproximar do Cristo. O Cristo pode, aos poucos, se assenhorear da nossa vida, nossa maneira de ser. E sejam quais forem os nossos dramas, nossas dificuldades, nossos problemas, como o Pestalozzi dizia, mesmo nos momentos de mais agonia. Pestalozzi passou fome, foi processado, endividou-se, sofreu terrivelmente a incompreensão dos homens. Mas, mesmo assim, ele lembrava daquela oração de Babeli.
E essa oração perdurava no tempo. Aquele menino de 5 anos que sentia que vinha um calor na oração de Babeli, que não era apenas o calor dos panos humildes com que ela o cobria, mas era também um calor transcendental. Aquele calor perdurava. E mesmo nos momentos de mais agonia, anos depois, veja, eu com 80 anos, ele lembrava-se, quando tinha 5 anos, de Babeli e sua oração. Era a fé que sintoniza os corações nessas fontes de profunda harmonia que vem de Deus, nosso Pai. E Jesus conseguia isso. Mas ele dizia, eu vou na frente, preparar o caminho, e vocês todos vão conseguir também. Então, que a nossa fé nos ajude, para que nós nos aproximemos cada vez mais do Cristo, dos seus valores, dos seus padrões, do seu perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, perdoar sempre, né? Regenerando a nossa vida. Porque, certamente, ao longo do passado, talvez tenhamos cometido muitos enganos, mas agora estamos aqui, recebendo a bênção da doutrina dos Espíritos, para compreender essa fé racional, que certamente há de nos alavancar para que sejamos uma criatura nova, buscando construir em nós mesmos uma vida melhor para um mundo melhor. Que o Senhor nos abençoe e que a paz esteja sempre em nossos corações. Muito obrigado.